vocês que acompanham a gente aqui nas redes sociais sabem toda a nossa jornada aí nos últimos 2 anos. Eu vim aqui contar um pouquinho do relato de férias e das reflexões que a gente traz depois de uma parada como essa. Então, de 2 anos pra cá, meu marido ficou entubado com Covid, 15 dias de internação, há 3 meses eu sofri um acidente, eu perdi todos esses dentes da frente, tô aqui com um monte de cicatrizinha que a gente disfarçou com maquiagem. E esse ano eu me permiti tirar umas férias um pouquinho mais longas, que era uma viagem dos meus sonhos e que eu fiquei pensando, né? Uma vez eu fui viajar, tinha um senhorzinho num balão de oxigênio e ele mal conseguia se deslocar de um lugar a outro. E eu fiz uma análise, deve ter sido a viagem da vida dele, dos sonhos dele, e ele postergou tanto, protelou tanto. Ai, quando eu me aposentar eu vou, quando eu conseguir tanto eu vou. Gente, parcela no cartão. Eu não tô estimulando ninguém aqui a criar uma dependência financeira, mas não esperem o momento perfeito para gozar a vida, para usufruir a vida. Minha família ainda pega muito no meu pé por conta disso, que mesmo viajando toda hora eu parava, respondia paciente, mas essas pausas que a gente dá são importantes até pra gente poder apreciar a vida. Quantas vezes eu não tô indo pro consultório e tem sempre uma senhorinha que eu vejo no caminho que ela tá contemplando flores, que tem ali no caminho, né, orquídeas, que tem nas árvores. Eu também gosto muito de natureza e eu tenho uma certa inveja dela, que às vezes na correria a gente deixa de apreciar a jornada e a gente não sabe nem pra onde a gente quer ir, né? Tem até um ditado que meu pai me deu quando eu me formei, que os homens perdem a saúde para ganhar dinheiro e depois, quando eles têm dinheiro, eles não compram a saúde, e que eles vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É forte isso, né? Mais ou menos isso, não sei se é exatamente dessa forma como tá lá, mas a mensagem é essa. É morrer como se nunca tivesse vivido, correndo atrás de não sei o quê. E um outro insight que me trouxe na viagem foi essa questão de, às vezes, a gente querer agir em todas as frentes, mas não tem como. Então hoje eu tenho um consultório que já tem alguns funcionários, algumas parceiras, e que eu não conseguia parar para dar uma atenção especial para ela, porque eu ficava muito no operacional. Mas tudo tem que ter tem que ter uma estratégia, tem que ter a parte técnica, tem que ter a parte tática e não só a operacional. Então, de longe, eu pude enxergar melhor que para eu conseguir hoje controlar esse serviço que tem crescido tanto nas redes sociais, com o e-book, com a equipe que tá lá para me atender, porque eu sozinha já não tô dando conta de fazer tudo. Eu tenho que ter um planejamento e que às vezes eu vou precisar de estar lá sempre no operacional para conseguir fazer uma gestão melhor de tudo isso. Então eu acho que esse foi um insight muito legal. E, gente, a vida é muito linda. Tá? O nosso período aqui na Terra é muito curto e realmente a gente tem que degustar isso. Viver com leveza. Depois do meu acidente eu tenho feito terapias e tem me ajudado bastante. E eram coisas que eu humildemente, achava, não preciso, eu não tenho tempo para isso. Se você puder fazer terapia, faça. Porque às vezes a gente se priva muito querendo fazer coisas pelos outros, querendo ser sempre a certinha, a dona da razão, ou querendo, às vezes, assim, se punir pra colocar outro em primeiro lugar, ou o que vão pensar, mas essa jornada é muito mais sobre nós do que sobre os outros. Então isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito na terapia pra mim, e cada um tem a sua dor, né, o que precisa evoluir, crenças limitantes, questões de infância. Por melhor que tenham sido os nossos pais e que realmente deram a melhor criação que eles puderam dar, o tempo inteiro as pessoas estão dando o melhor que elas podem dar. Agora tem que ver se isso é o suficiente pra você, se isso faz sentido pra você. E de repente, quando você sai de cena, você se enxerga um pouquinho melhor. Hoje, nosso último dia aqui em Milão, fomos para Grécia, que era a viagem dos meus sonhos. Rodamos um pouquinho aqui da Itália, Toscana. Eu tinha vindo aqui na minha lua de mel e não tinha conseguido ver os girassóis. E dessa vez a gente deu uma baita sorte, os campos de girassóis cheios, lindos. E foi um presente de Deus aí, essas paisagens maravilhosas que nós podemos usufruir. Então, tira um tempinho pra família, mesmo que você não faça uma viagem longa, mas faz um piquenique, vai no cinema com o filho, ou faz uma receita junto em casa. As melhores memórias que eu tenho com a Gabi não são de viagens, de coisas grandiosas, são do dia a dia, coisas pequenas, né? Inclusive, o dia que eu me acidentei, a Gabi tava me pedindo pra fechar o consultório uma manhã pra poder tomar café da manhã com ela. Isso ela já vem me pedindo há alguns meses. Eu demorei 3 a 4 meses para conseguir fechar a agenda de manhã para poder tomar o café da manhã com ela, que foi o dia que eu me acidentei. Então esse café da manhã não aconteceu. Olha só, depois de 4 meses, o dia que eu fui foi o dia que eu me acidentei. Isso faz a gente parar para pensar, né?